Muito louco, muito muito mais que hoje, pelo menos, né? Muito mais porra louca do que hoje, digamos. Ele é um dos músicos mais cultuados do Rio Grande do Sul e nunca foi raro de topar com ele pelas ruas do Bonfim. Sentiu os efeitos cruéis da ditadura e transformou tudo em música. A voz calma, a fala tranquila, destoam de uma mente crítica e inquieta. Ele nos faz entender a real utilidade das palavras. Ele é cantor, compositor, contador de histórias e agora youtuber. O meu convidado é Ney Lisboa. Vale um tanto quanto lavras a utilidade das palavras. O resto todo é protesto como pretexto para um profile. Esses longos anos de trajetória na música e trabalhando com as palavras, já conseguiu identificar qual é a real utilidade delas, qual é a utilidade das palavras? E essa utilidade, ela muda de acordo com o período que a gente está vivendo? Tu me pegou para o nome de uma música, né, que é uma das minhas mais queridas filhas, assim, é uma das letras que eu mais gosto, sei lá, saiu sem muito esforço, mas com uma profundidade, um texto, um discurso ali, né, dá para dizer, que é o meu perfil político, vamos dizer assim, a utilidade das palavras. E acho por si só bacana também a expressão, né, assim. Eu acho que e diz muito, né, do que é para mim o trabalho como compositor. Cada um tem um jeito de ser compositor, né, uma expectativa com isso, quando parte para uma carreira, uma intensidade maior nisso ou naquilo, na musicalidade, né, na vocalização, enfim. Cada ser artístico é único e completamente diferente, né, naquilo que busca. E para mim sempre a coisa da palavra, da letra de música, da música popular, foi essencial. Foi por aí que eu entrei e é por aí que eu me aplico mais. Às vezes as palavras elas são abertas à interpretação, né? O que uma Ah, pessoa entende, às vezes não é o que a outra entende ou nem o que tu quis dizer, né? Então, tu te sente compreendido? Tu acha que as pessoas entendem o que tu quer dizer nas letras? e depende, porque já é uma longa estrada, né? Então, várias fases e vários tipos várias formas de escrever, de como compositor e tal. Então, desde coisas bem simples, simplórias, dá para dizer, né, em termos de compreensão e tal, e que evidentemente todo mundo compreende, até coisas em que realmente eu não só às vezes nem que me sinta incompreendido, pode ser também, mas há letras em que eu tenho certeza que as pessoas não compreendem por inteiro, porque são de fato herméticas, né? Ou faz referência a coisas que tu sabe que são totalmente tuas, que pedem uma explicação, né? Eu já brinquei com isso em show e agora na live que eu faço no YouTube, de fazer um quadro que seria música com explicação, justamente para algumas dessas músicas, assim, né? Tem coisas que têm uma origem bem particular, se não contar de onde é que saiu, né, o episódio que antecedeu aquilo, fica difícil de entender, né? Outras que são uma viagem poética mesmo, que às vezes nem a gente que escreveu sabe muito bem, né? Às vezes também tem certas coisas que nem é bom saber, né? Para não Que elas quebrar a são magia? boas, que elas são boas justamente por terem essa abertura de interpretação, né? Na medida que tu faz uma explicação muito cartesiana e tal sobre o assunto, muito chão, vai perder também, né, a intensidade poética e coisa e tal. Tem alguma dessas músicas que tu pode dar como exemplo, assim, de que tu acha que realmente não entenderam e que às vezes nem tem como entender? Enquanto eu estava falando aqui, eu estava pensando em algumas que também pensei em levar para um quadro como esse, tal. Tem uma letra longuíssima que se chama A Verdade Não Me Ilude. Se o cara perdeu o começo da história e mesmo ouvindo o comecinho da letra, talvez não entende mais nada do que vem depois, né? Uma letra, uma história feita pensando na voz de outro, né? Para a voz de um produtor musical, o velho estilo das grandes gravadoras e tal, que tem o artista como um produto e tal. Então está fazendo esse discurso
um artista novo, né, que chega para gravar ali na gravadora e tal. Isso foi muito inspirado num momento ali em que o MP3 começou a se disseminar e as gravadoras a terem uma queda de venda forte e tal, e que um executivo, não me lembro se da Universal, da onde e tal, veio a público dizer que tinha acabado o tempo dos grandes adiantamentos para os artistas, que as gravadoras estavam abertas a parceria, a fazer uma parceria com os artistas. Eu achei que é muito engraçado, porque, né, nunca houve nenhuma recíproca, assim, né? Nos bons tempos, eu nunca ganhei um adiantamento de $500 mil que ele disse que acabou, eu nunca vi na vida. E a parceria, na verdade, agora é no desespero, né? No momento em que, quando as coisas estavam super bem, as gravadoras enchiam os bolsos, os burros, às custas dos artistas, e então aquele momento agora que a coisa está ruim, aí se fala em parceria. Então daí surgiu a letra, né? Agora isso tudo eu estou te explicando aqui, agora exatamente se eu cantasse ficaria claro para ti, né? Mas para quem ouve assim de sopetão, ainda mais às vezes numa situação de show, né? Ou dependendo do lugar, assim, mais barulhento, né? Música é legal, mas a verdade não me ilude. E outra que me ocorreu é Mundos Seus, que aí é no sentido de que é uma letra. As duas são ali do disco do Translucidação, né? Se eu não estou enganado. Não estou enganado. O Mundos Seus, ela é aberta, nossa, é mais uma coisa de viagem da letra, assim, então, de um velho compositor se vendo já o artista, se vendo de fora um pouco, né? Certo é que vou de um novo show sobre pelo jornal. Nada mudou. Eu quero traçar uma linha sobre a tua vida e quero começar lá em Caxias, lá na tua origem, né? Fala um pouquinho sobre esse período inicial, assim, na música. Não sei se tudo começou em Caxias. Não, porque eu saí de lá, ou sim, de certa forma, mas eu saí de lá com 6 anos de idade, né? Como dizem que a primeira infância, né? Freud já bem disse, é determinante, né? E certamente o que se ouvia de música em casa ali, de alguma forma, marcou também, mas assim, o que está na memória, né? O que eu tenho presente que me formou depois é mais o final dos anos 60 e começo dos anos 70 como um todo, também a década de 70 como um todo, que já na adolescência, chegando à idade de adulta e começando já a compor e tal. Então, de Caxias, o que a gente guarda até os 6 anos de idade, né? São lembranças muito familiares, né? Um de 7 irmãos, o mais novo de 7 irmãos, né? Todos bem mais velhos, estão numa casa populada e cheia de adultos não, para uma criança pequena, né? De gente grande, né? Minhas irmãs já estavam pelos 10 anos, meus irmãos mais velhos já estavam né, na adolescência, entrando na adolescência. Enfim, o que eu lembro de lá? Muito pouco, sabe? Uma festa da uva, a ladeira que eu morava ali, perto do Campo da Juventude, os doces da confeitaria na Prata Vieira. Eu morava ao lado do que era na época um boliche, e depois se tornou um status, uma danceteria muito conhecida durante muito tempo, acho que não existe mais, na rua Andrade Neves. Bom, depois retornei, claro, muitas vezes a Caxias, né? E sou cidadão emérito de Caxias do Sul, né? Diplomado pela Câmara de Vereadores, e a casa que eu morei lá era bem legal, tinha um bom pátio, assim, uma figueira bacana no quintal. Retornei uma vez e tinha se tornado uma escola de música, super legal. Nossa, que legal! Aí, depois dos anos, voltei, tinha botado abaixo, tinha virado um edifíciozinho, assim, bem moderninho, muito triste. E o fato de você ter, então, passado a adolescência, disseste, né, começou a música mais na adolescência, e
no Bonfim, fez com que a tua ligação com Porto Alegre, Bonfim, enfim, fosse mais intensa? Tu acha que isso é determinante nesse teu processo? Uhum, claro, é. Ali, ali sim, ali eu estava não só escutando, né, vivenciando, convivendo também com um espaço, né, e uma geração muito intensa, assim, no final dos anos 70 aqui, e a saída da ditadura, e as pessoas saindo para a rua, né, e o Bonfim foi um lugar agregador dessa coisa, desse movimento, né, próximo à universidade, me fomentou muito, né, me alimentou muito no que eu comecei a fazer, a ideia de seguir uma carreira de música e tal. E eu morava ali, bem no foco da coisa, né, na beira da Aranha, de frente para o Auditório Araújo Viana, no tempo que não tinha cobertura. Então, no 10º andar, de frente, sinto muito assistir shows de graça, né, de casa. De casa. A gente assistia até o que não queria, né? Que se ouvia dali de casa o show, e até por conta disso a casa e da família, já que a essa altura era minha mãe, algumas irmãs. Ao final dos anos 70 éramos só eu, uma irmã e minha mãe que tinha restado em casa, né? E a casa se abriu assim também para aquela geração toda desde os anos 70, do início dos anos 70, assim, gente que vinha de tudo que é país aqui do Cone Sul, Chile, Uruguai, Argentina, refugiado às vezes de uma situação política lá e tal, e buscavam um lugar para ficar uns dias aqui em Porto Alegre. Sempre se não era a gente mesmo, alguém apontava assim, lá na casa do Ney, da Dona Clé, da Noeli e tal. De repente dá para parar lá e ficavam lá 3 mochileiros chilenos, né? Às vezes músicos, né? Então, desde aí e até ao final dos anos 70, quando aí eu já estava cumprindo uma adolescência aos 20 anos, vamos dizer, né? Aí era um polo agregador dessa coisa do Bonfim, assim, né? As pessoas passavam pelo Bonfim, subiam ali até o 10º andar, assistir esse show pela janela, né, ou ver as estrelas, ou tomar uma sopinha da Dona Clélia. Então aquele apartamento viu muita coisa acontecer, muita gente, se aquele apartamento falasse, né, seria um retrato muito interessante daquela época, assim, de tudo que, né, de gente com discípulos do Baguán, né, e gente da esquerda, e malucos de todas as espécies, e gurizada nova, músicos. Uma função bacana. Falou sobre ser o filho mais novo, né, dos 7 irmãos, e não tem também como não falar desse acontecimento na tua vida, né, que foi a perda do teu irmão, que era uma pessoa muito envolvida, né, com a política. Acho que, assim, a impressão que dá é que vocês todos agora, né, tô me contando isso, que vocês todos eram muito ativos, assim, na questão política, e não tinha como não ser também, né. Mas fala um pouquinho sobre esse período também com teu irmão, né, sobre essa perda, o que isso representou para ti, né, como foi, o que aconteceu, se tu quiser falar, claro. Claro, sem dúvida. O Luiz Eurico, ele sim veio desde Caxias do Sul, já mesmo com a idade de 15, 16 anos, mas já de certa forma, uma militância política. A gente viveu lá o golpe de 64, né? A gente ficou lá até o comecinho de 65. E ele tinha alguns professores inspiradores e tal, né? Sempre tem alguém que está, talvez ainda mais naquela época, né? Tinha um bom professor de história, e ele já começou assim, a ter ideias libertárias e políticas lá mesmo. Então, ele chegou, depois do golpe ali, antes da gente vir de lá, a redigir um manifesto, imagina, 16 anos de idade, de próprio punho, a caneta, tal, contra a ditadura, sozinho, só ele assinar e tal, o nome dele, etc. E botar por baixo da porta do jornal, não sei onde mais, tal. Que não gerou mais do que assim, um puxão de orelha, ninguém levou muito a sério, né? Mas quando a gente veio para cá, ele foi estudar no Julinho e aí sim, entrou de cabeça no movimento estudantil, né? Foi da direção da URGS que tomou da direita ali a gestão da URGS em 67, eu acho, 67, 68, e fez uma gestão histórica, né?
Ali mesmo no Araújo teve um congresso do Araújo lotado durante 3 dias, que também me é inesquecível, porque meu irmão discursou lá, tem um discurso muito legal, muito histórico também, né? Nesse final dos anos 60, depois da programação do AI-5 fatídico, né? Ele entrou para a clandestinidade, foi para a luta armada mesmo, na Ação Libertadora Nacional, na ALN, então, e saiu do país, fez treinamento em Cuba, né? E na volta foi morto em circunstâncias que ainda são difíceis de se determinar por inteiro, né? Muito embora já tenha até o History Channel feito um episódio com o caso dele, entre outros tantos, na série Os Investigadores da História, acho que é o nome, né? E mostrando com perícia balística e tal como é que ele foi morto, né, dentro daquele quarto de pensão em São Paulo, no bairro da Liberdade, em 1972, com balas pelo quarto todo, no teto, no armário, né? Depois de morto, com uma colcha arrumada assim por cima e tal, uma arma caída em determinada posição, que era uma evidente montagem de uma cena mal feita, inclusive, né? De uma cena de suicídio, que foi como se arquivou o caso, o que era muito comum naquela época, né? Então, o caso foi arquivado como o suicídio de Nelson Bueno, que era o nome de guerra que ele tinha na época, e ele foi enterrado no cemitério de Perus, em São Paulo, que é famoso por isso, né? Por ser um local de desova pela ditadura. Ali o Luiz Henrique ficou até 1979, durante 7 anos a família ficou sem saber do paradeiro dele, né? Sem ter notícias, sem saber, evidentemente já achando que estava morto, né? Mas é uma situação que muita gente vive até hoje. Para ter uma ideia, dos 150 catalogados assim como desaparecidos políticos no Brasil desse período, tem 5 ou 6 que os corpos foram localizados, né? O Eurico, a gente teve a sorte, a bem dizer, entre aspas, de ter sido o primeiro, né? Em 1979, ali bem na altura da votação da anistia. Enfim, eu tenho um maior orgulho de ser irmão Sou eu que sou irmão do Luiz Eurico, né? E tenho, como tu comentaste, uma família inteira que abraçou essa causa da resistência. Então, minhas irmãs também, primos que lutaram, foram presos, torturados. Dá uma dó, assim, de ver o Brasil hoje repetindo, né, de muitas formas esse caminho, né, tendo na presidência um sujeito que louva essas coisas, né, o AI-5, a tortura, o armamentismo, né, junto com todas as outras baixarias que se possa listar aqui, né, de homofobia, de tudo aquilo que se sabe que o Bolsonaro de ver o Brasil trilhando um caminho assim de novo, é muito dolorido. E isso é que é dolorido, né? Muito mais do que ter o Luiz Henrique como irmão, ter perdido meu irmão numa luta, enfim, uma boa luta, né? Estava ali sabendo sempre que esse poderia ser um final muito possível, né? Dentro da forma como se deu a guerrilha aqui e a repressão, e assim mesmo, né? Dando a vida como uma causa. Isso é muito lindo. O que é duro de ver é isso se perder, né? 50, 40 anos depois, um retorno, né, dessa gente. 68 foi parar, plena ditadura, plena resistência. Já deu uma pincelada sobre a saída de Caxias e ter chegado a Porto Alegre, ali o Bonfim, a tua adolescência. Foi na adolescência, início da vida adulta, que começou, de fato, a atuar de forma mais, digamos, profissional na música? Foi dentro da universidade aqui, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
eu decidi que ia fazer música, né, aos 17 anos de idade, sem nenhum estofo, na verdade, para isso, né, teórico ao menos, nunca tinha estudado música. Tocava um violãozinho muito caseiro, né, muito. Tinha feito algumas aulas de violão, vai lá, né, quando criança ainda, no Liceu Musical Palestrina, extinto aqui de Porto Alegre, mas não para fazer uma escola de música. Só que na época não tinha prova teórica, que eu me lembre, né, se entrava com o vestibular padrão, assim, né, vestibular unificado que existia na universidade. Tinha pouca concorrência, inclusive, para o curso de composição e regência, né? Então, eu entrei e dentro da universidade eu fui aprender o básico de teoria e percepção e tal, e o curso contemplava isso mesmo, se podia fazer isso, né? Mas, claro que para quem já tivesse uma base musical e de aula de, né, um instrumento onde já fosse hábil, então, né, a escola rendia mais, né? Sem falar que o meu assunto era música popular, evidentemente, e a escola de composição e regência, naquele momento, na URGS, não queria nada com música popular, era só música erudita. Hoje em dia tem o curso de popular dentro da Escola de Artes, então. Mas eu fiquei 1 ano e meio, 2, no quarto semestre eu já abandonei o curso ali. Não lamento em nada, porque o que eu aprendi ali de muito me valeu e tal. Eu andei mais fora da sala de aula, atividades culturais que os diretórios acadêmicos de várias escolas, até mais outras do que a de artes ali, né, organizavam. Tinha muita mostra, muito sarau, muita roda de som, ainda na ditadura, mas que uma distensão se fazia permitir, né, coisas que estavam lacradas há uma década, né. Então o movimento estudantil se mexeu, foi para a rua, né, as pessoas também, de várias formas, quiseram se soltar, se libertar um pouco, né? Teve a coisa do corpo, deixa eu dançar para meu mundo ficar odara. E é nesse caldeirão aí que eu, de fato, comecei uma carreira, porque eu comecei a compor e a apresentar nesses espaços da universidade músicas de outros e músicas minhas, né? E a conhecer outros músicos que por ali transitavam, inclusive o Gelson Oliveira, com quem eu fui fazer um primeiro show profissional no Clube de Cultura, num palco de teatro, né? E outros tantos, o Ike Gomes, Nico Nikolaevski, o Antônio Villeroy, né, vários que seguiram carreira andavam por ali, e o Augusto Lix, né, eu já conhecia de uns anos antes, mas ali a gente passou a tocar e se encontrar mais frequentemente, ia fazer parcerias. Também na PUC, a retomada dos festivais Musipuc, a gente participou e se deu bem, ganhou prêmios. E o mais importante de tudo, talvez, houve a Rádio Bandeirantes, outros programas também em outros espaços foram importantes, mas a rádio, primeiro difusora, depois Bandeirantes e, por último, Ipanema FM, né, ela foi mudando, surgiu como um diferencial assim de tocar gente daqui, de tocar coisas que não tinham saído por gravadora, de rodar uma fita cassete que a gente levasse lá, né, e bons programas de entrevistas, né, enfim, gente com uma cabeça aberta, que formou uma geração aí de músicos de Porto Alegre, né. Dentro disso eu comecei a aparecer e fazer shows, ser convidado para outros, para festivais, para tudo mais, até gravar um primeiro disco em 1983,
Foi o Pra Viajar no Cosmos, Não Precisa Gasolina. Que é falado até hoje, né? Que um dia vou morrer e o povo Qual que era a personalidade desse jovem músico, né? Olhando para trás, assim, como que tu pode nos contar como que tu era naquela época? Muito louco, muito muito mais que hoje, pelo menos, né? Muito mais porra louca do que hoje, digamos. Bom, era um guri. Eu tinha tido até os meus 17, 18 anos, uma adolescência super bem comportada, né? Bastante contida, assim, até por toda a história familiar que eu te narrei aqui, do meu irmão e tal. Então, assim, era bastante discreto em relação a isso, um pouco falava disso, então, de certa forma, isso determinava um pouco da minha vida social, então, era tímido, né? E fui fazer um intercâmbio de 1 ano nos Estados Unidos, terminei o colégio lá, dentro de um regime interiorano norte-americano, assim, aquela coisa bem carola, para dizer, né? Então, foi na volta, só depois dos 18 que eu fui começar e cheguei ao auge, vamos dizer assim, com meus 24, 25 anos de idade, um desbonde que muita gente talvez tenha tido antes, né, mesmo naquela época lá. Bom, o Pra Viajar no Cosmos é fruto dessa coisa, aí, mofinando, aquele ar, aquela rebeldia com cigarro na boca, né, com a cara desafiadora de todos os bons costumes e cidadãos do bem que aparece pela frente, né? Mas em seguida também já tudo foi mudando, né, um pouco. O Nova Esfora já é uma coisa, é um reverso disso, foi totalmente imagético dele, assim, a capa dele, né, o momento que eu estava mesmo. Ele tem um sotaque pop também, algumas faixas, eletrônico, fruto do produtor da época ali, etc. Mas é um disco de coisas bem mais calmas. Tem Noves Fora, né, que é uma canção bem... Tem várias canções bem calminhas. toda vez que eu viajo eu sei, nunca volto ao mesmo lugar. E cada momento é um. Se eu pegar cada disco, né, diferente do outro ali, eu vivia muito, muito mais velozmente, eu acho, do que agora. Não tenho impressão, porque nesses 20, 30 anos, etc., a gente tá buscando firmar alguma coisa, está buscando o seu espaço. Quero, né, até para viver né, andar com meus próprios pés, né, ter o meu trabalho. Eu olho para a velocidade com que as coisas aconteceram naquela década, e nossa, hoje em dia, para mim, é tudo muito mais, né, lento, né? Eu sou muito mais lento, né? O mundo pode estar 10 vezes mais veloz, mas eu sou mais lento. Sem prejuízo do que isso tem de bom, é claro, né? Também sou mais tranquilo, né? E tu diria para aquele jovem ser mais calmo ou fica o pé que é por aí mesmo? Não diria, não diria. Acho que é isso mesmo. Gurizada tem que correr atrás, né? A gente tem que estar com todo o fogo, né? Planta um monte de coisas para o depois, assim, né? Que até hoje eu tô colhendo ali. Contestação que tem né? Que surge ali, eu acho que é base para uma vida toda. A gente tem que forçar os limites mesmo, eu acho, quando a gente está, né, para conhecê-los, inclusive, né? Dei cabeçada como todo mundo e acho que isso aí razoavelmente bem. Em algumas entrevistas que eu já fiz contigo e que teve a possibilidade da participação de ouvintes, enfim, aparece muito uma pergunta assim que me parece que é mais uma expectativa externa do que tua mesmo, né? Que é ter estourado pelo resto do país, né? Que eu acho que, na verdade,
As pessoas têm mais essa expectativa do que tu, mas fala um pouquinho também sobre isso, assim, se naquele momento era uma vontade, era uma luta, um trabalho, ou se tu estava realmente fazendo da maneira que tu achava que tinha que fazer, né? E se foi alguma vez, em algum momento, tu achou que tu queria realmente ter estourado mais, tocado mais, sido, não sei se mais famoso, né? Uma coisa meio estranha, assim, mas nesse sentido, né? Assim, porque eu vejo que muita gente tem essa curiosidade e pergunta muito isso. Isso é muito elogioso sempre, né? Quando alguém acha que tu merecia mais, merece mais do que tu tem em termos de, no caso do meu trabalho, de alcance, né, de um público maior, num plano nacional e tal. Claro que eu gostaria, sem dúvida, e ainda não morri. Eu já brinquei com, bom, quem sabe aos 75 eu vou fazer sucesso no Espírito Santo. E ainda mais agora com uma internet e ainda mais nessa situação de pandemia, em que a internet passou a ser a comunicação básica da gente, né? As coisas estão acontecendo mundo afora na telinha. Muitas vezes ali eu estou transmitindo, estou olhando o chat e vendo, né? Estou aqui em Londres, estou aqui em Portugal, estou aqui não sei onde. Não. Aí há muitas coisas, né? O porquê que eu não ganhei meu primeiro $1 milhão, não construí a piscina, né? Por que eu não posso me aposentar e sigo aqui na batalha? Aí é de tudo um pouco, né? Eu mesmo não fui sempre um facilitador disso, né? Às vezes por alguma convicção e tal, né, de independência, e às vezes por uma estultice simplesmente. Nem todo mundo pode ser, né? Ivete Sangalo também, assim, eu acho que há que ter espaço na música para coisas que tenham outras características, né? Eu não sou mesmo um artista de palco e de multidão, né? O tipo de trabalho que eu melhor faço assim, para escutar mais calmo e com alguma reflexão ali sobre o texto, como eu disse, eu acho essencial, importante na composição. Então, é uma série grande de coisas, assim, há uma questão gaúcha que se passa, né? Essa função, assim, por que não fez sucesso fora daqui? O fora daqui já diz metade do assunto, né? E não é só minha, é de um coletivo, né, de músicos daqui. Hoje não acontece mais isso, não tem ideia, nos anos 70, 80 e 90 fora, o quanto isso foi assim debatido exaustivamente, né? A questão da música gaúcha, dos músicos gaúchos, por que é que não acontecem fora daqui, né? Ou o quanto são sabotados pelo mercado, etc. Então tem até isso, né? A gente tem que olhar um contexto e tal para entender. Mas eu, sinceramente, agora eu me sinto muito confortável, assim, porque eu estou com 62 anos, né? Confortável com o que eu fiz, pode ser pequeno, mas é uma pequena obra, uma obrinha, né? Não, fala aí, não, não De é discos, pequeno, de não é pequeno. CDs. Na maior parte, muito que eu quero muito, e foram muito bem recebidos, né? Outras coisas na minha vida que também me dediquei, eu escrevi 2 livros, tive um birô de editoração eletrônica nos anos 90, que também foi um momento bacana e que até hoje me traz também proveitos. Estou com essa coisa dessa live agora, me divertindo bastante. Enfim, estou sempre correndo atrás do prejuízo, da máquina, de pagar as contas, sim, mas nunca deixo de divertir e sempre dá certo. A coisa da música de Gilberto Gil, que diz, por um triz, né? Sou feliz por um triz, mal escapo aos tiros, mas escapo.
E além, né, tu falou dos livros e tal, teve trilha de filme, né, principalmente aqui dos filmes feitos aqui no Sul, teve isso também, né? Sim, tem várias parcerias aí, algumas clássicas lá dos anos 80, com o Verdes Anos, que deu o nome do filme é Verdes Anos, e a canção de abertura do filme é uma parceria minha do Augusto Lix. Nunca mais vou te ver, de certo. O Deu Pra Ti anos 70, que foi um show também feito com Augusto Lix e que se tornou a costura né, do mais conhecido filme Deu Pra Ti anos 70, um longa em Super 8, do Nelson Ladotti e Giba Assis Brasil. E fica acreditando que são minhas essas rimas, versos soltos que eu despejo em... De lá para cá, pontualmente, assim, me convocam para também cantar alguma coisa no cinema gaúcho, fazer alguma participação, né, como compositor, cantando alguma música numa trilha. Isso é sempre legal. E no palco, né? E claro que agora tá difícil de estar nele, né? E já não se tem muita perspectiva, né, de quanto tempo vai levar para poder pisar no palco de novo. Mas antes da pandemia, como é que tu te sentia no palco, né? Depois de, sei lá, tantos anos de carreira, ainda rola aquele frio na barriga, ainda rola uma ansiedade, ou já tá tudo controlado, é mesmo o teu lugar e tá tudo certo? Muito pouco. Assim, só quando é uma situação muito especial, de uma estreia mais complicada, com uma banda, com, né, um show pela primeira vez, experimentando um roteiro, né, diferenciado, etc. Mas no dia a dia já, né, um repertório super dominado, assim, eu vinha, né, dá uma dó de falar isso, antes da pandemia, fazendo shows com o Paulinho Specop, com o Luiz Mauro Filho, com o Giovanni Berti, gente que eu toco há muito tempo, então é muito tranquilo, muito sossegado, né, de chegar no palco e saber que a gente tem o repertório todo na mão. Então. Não dá para dizer que é sempre, mas normalmente Sim, eu sou é bem tranquilo. tranquilo. E gosto muito de estar no palco. Como eu te disse, não sou um artista performático, assim, né? Público que já sabe disso, já conhece, vai lá na expectativa correta, né, do que vai ver e tal. Acho que curte também e eu gosto muito de estar ali, né, de conversar com a plateia, de cantar e tal. Não sei dançar muito bem, mas Um pouquinho, um pouquinho dá para se mexer. Ney Lisboa, voltando a falar um pouquinho sobre os discos, eu quero saber também a questão dos intervalos entre os discos. Como que tu lida com isso? É algo que simplesmente tu vai deixando rolar de acordo com o que tu consegue produzir, de acordo com o que está acontecendo contigo no momento? Ou às vezes tu pensa, não, preciso lançar um disco? É, eu tenho sido um compositor muito lento, tenho dado espaço para outras coisas na vida, assim, né? Até para curtir mais a vida também, mas, por exemplo, essa coisa da live, de montar um programa e tal, e vou levando assim, sem muita essa questão do disco, sim, sem muito desespero. Não, quando der eu gravo, né? Quando tiver material pronto eu gravo. E o material até para um disco novo já tenho, já está pronto, né? De Olha, 3 anos para cá eu vim, está prontinho. A questão agora é como produzir um disco, né? A validade de se produzir um disco também já está assim, né, um pouquinho complicada, vamos dizer, né? Tá tudo se dando tão online, tão Spotify, que assim, o disco físico, pelo menos,
além de ser uma coisa cara, é uma coisa perigosa, né? De não ter saída, não ter distribuição. Então isso também emperra um pouco a questão, né? Eu venho preparando esse material há já uns 3 anos. Depois do primeiro ano eu já dizia, não, vai sair o disco, em seguidinho eu vou estar gravando. Então, agora não digo mais nada. Ainda sobre, eu falei um pouco sobre a questão dos filmes, né? Eu queria só também falar sobre as versões, né? Tem disco com versões, disco teu com versões, e tem músicas tuas que viraram outras músicas também na voz de outros artistas. Como que é para ti ver uma música que foi gravada por outra pessoa, né? Que tu que compôs, né? Essa relação assim é como? O que tu sente, né? Acha interessante, enfim. Eu não sou nada ciumento disso, né? Acho que eu sou um ótimo intérprete das minhas músicas, então não tem com o que me preocupar, né? E gosto muito de ver outras leituras, né? Quanto mais diferente, melhor. Acho mais diferente, quanto mais mostrar um outro lado da canção, às vezes que eu não vi, né? O jeito que a Zélia Duncan gravou Telhados de Paris. Só uma janela em cruz e uma paisagem tão comum. Telhados de Paris em casas velhas mudas, em blocos que o engano fez aqui. Do jeito também que a Mariette Fialho canta a mesma música, Telhados de Paris, num CD produzido pela Egisto Del Santo, que é o Baladas do Bonfim, né? São 14 bandas daqui cantando, fazendo releituras totalmente diferentes do original, né? De músicas minhas. Uma mais legal que a outra. Só uma janela em cruz e uma paisagem tão comum. Telhados de Paris em casas velhas mudas, em blocos que o engano pôs aqui. Quanto mais a gente cantar minhas músicas, melhor, né? E achar sacadas, né? Isso de pegar uma música e transformar ela, né? Às vezes dá merda, né? Muita coisa fica muito ruim, mas também às vezes é das melhores coisas, né? Às vezes fica melhor que o original, às vezes o cara enxerga a música melhor do que o autor lá na primeira gravação. Cada sonho teu me abraça ao acordar, como um anjo lindo, mais leve que o ar, tão doce de olhar, que nenhum adeus vai apagar. Tem alguma das músicas que tu toca há 40 anos que às vezes tu não queria tocar tanto, não que tu não queira tocar, mas que tu pensa, pô, tem tanta música que eu tenho feito agora e tal, vamos deixar essas para outros momentos? Às vezes começa a chatear, cansar. Telhados de Paris já tá me cansando de cantar. Nossa. Porque de anos para cá virou assim, para te lembrar, né? Andou também muito pedido. Então. E agora a live é semanal, né? Então, e as pessoas Toda perdem semana. muito as mesmas, né? Claro. Né? Até que não. Vou dizer, tem muita gente que pede coisas assim do Arco da Velha que nem eu lembrava que existia. Mas tem umas confirmadas que todo mundo pede, então tem que ficar cuidando de fazer um rodízio, né, de repertório. Tem umas tabelas de música aqui, umas listinhas para não ficar, né, lá se vão, sei lá, 40 lives, né, e aí, se tocar a mesma música toda semana, ninguém aguenta, não só eu. Não. nem tu aguenta. Bom, como tu sabe, né, e também como as pessoas que estão assistindo esse vídeo devem saber, eu tenho um financiamento coletivo, né, até gravou um vídeo para mim, me ajudando a divulgar, e uma das recompensas para quem me apoia é fazer uma pergunta, né, para um entrevistado. E o Matheus Valduga, ele quer saber se nesse período de pandemia, o fato de estar recluso
colabora para compor e criar, ou se tu lida melhor com a criação em tempos normais? Eu acho que teria contribuído se eu tivesse me dedicado exclusivamente a isso. Eu acho que teria sido um tempo muito produtivo em termos de composição, porque, claro, não está viajando, não está na função de shows, de produção de shows e etc. Ajudaria muito. Mas aí eu inventei esse negócio da live, que tu sabes bem como é custoso, né? Ainda mais que eu não sou jornalista, né? Estou aprendendo assim também, além de toda a questão técnica e informática que envolve a coisa, a lidar com me pautar para fazer porque a minha ambição, Camila, é fazer um programa, ter essa live como uma revista, né? Que não seja só de música, né? Eu canto ali 5, 6, 7 músicas numa hora em casa e ao vivo, mas também falo de política e rodo vídeos né, e trago convidados para bater um papo. Aliás, queria te levar para te convidar uma hora dessa também. E então, isso tudo é um aprendizado também, né, de conseguir dimensionar o tempo ali, de ter assuntos, né, de editá-los, etc. Então, terminou que assim, a gente pensa que vai sobrar tempo, né? Lá no começo, quando a gente quarentenou, eu pensei, bom, então é isso, vou compor, né? Vou ler o que não estou lendo, não sobra nada, né? Outras coisas surgem também, assim, em termos de cuidar da casa né, por conta e com mais intensidade, que está o dia inteiro ali, né? Cozinhando, limpando e mais essa questão da live e outras coisas da vida, tudo mais, que, enfim, estou aqui meio que me desculpando, mas o fato é que muito pouca música surgiu nesse tempo, né? Uma que outra, um esboço de alguma coisa, né? Uma sem letra, outra né? Mas como eu te disse, já tem um material também que vinha de anos para cá, e isso veio para complementar, né? Ou será finalizado para complementar algum trabalho que por aí vem. Eu tenho feito uma pergunta que pode ser até que eu me queime com essa pergunta, porque eu fiz várias já hoje, e eu quero saber se tem alguma pergunta que os jornalistas sempre fazem e que tu não aguenta mais responder também. Agora não me ocorre, né? Ah, tu tá sendo gentil comigo agora. Não, é porque não, tu é um ótimo entrevistador, sempre as entrevistas são super espertas e puxam pela coisa, mesmo quando como é uma obrigação, né, frequentemente para mim ter que contar um pouco da história pregressa, né? Claro, muita gente não conhece, quer saber, né, de onde tu veio, como é que foi o começo de carreira, como é que etc. Então isso é constante, a gente está sempre tendo que voltar a ele, mas é interessante aqui, por exemplo, hoje acho que a gente fez isso relendo a coisa, né? É bom quando a gente não fica repetindo, né? O mesmo texto sobre o assunto. Eu comecei ali assim, essa. Então, importante, acho que como foi hoje, a gente buscar outras coisas ainda não ditas, né? E rememorar mesmo, passar a lembrar de forma diferente das coisas. Bom, faz de conta que não existe mais pandemia. O que tu quer estar fazendo daqui 5 anos? Onde tu quer estar daqui 5 anos? Nossa, olha, eu acho que uma beira de praia, né? Eu tô com uma saudade enorme, né? A gente não saiu daqui de Porto Alegre, né? Porque só nessa respeitosa quarentena e função da live, eu queria estar numa beirinha de praia, talvez morando lá, se tiver uma boa internet, claro, né?
que a gente possa se basear num lugarzinho tranquilo, né, pequeno, de algum litoral aí de Santa Catarina, coisa assim. Coisa boa. Belas, as mais novas e as mais belas, em tabletes e janelas. Ney Lisboa, quero te agradecer por participar desse meu projeto e por topar sempre os meus convites, né? Tá sempre muito solícito. Eu sou uma admiradora do teu trabalho, não fico falando muito isso, mas eu me emociono muito sempre a cada vez que a gente conversa. Para quem está assistindo aqui não conhece, enfim, 2020 eu acho, eu fiz um evento de comemoração do programa que eu apresento na Rádio Guaíba e tu foi, assim, aquilo foi muito simbólico, me emocionou, assim, de te ver lá. Então, quero te agradecer, assim, sou muito grata mesmo por topar tudo e estar sempre à disposição. Obrigada mesmo. Imagina, eu que agradeço, estive lá de coração com o maior prazer, porque o teu programa é raro, né? O teu programa já na Guaíba é raro, assim, de uma entrevista, né, com tempo, com densidade, sempre interessante, e desejo agora, né, nesse formato do canal ainda, podendo levar isso, né, com mais profundidade, cada um que tu entrevista. Toda sorte aí para ti. Vamos trocar figurinhas dos canais aí, né? Vamos, claro, conta comigo também. Vou chamar também lá para o crowdfunding e vamos embora, torcendo que essa pandemia nos dê um refresco aí pela frente. Ainda não morri. Eu já brinquei com, bom, quem sabe aos 75 eu vou fazer sucesso no Espírito Santo. Telhado de Paris já tá me cansando de cantar. Nossa. Porque de anos para cá virou assim, o que é duro de ver é isso se perder, né? 50, 40 anos depois, um retorno, né, dessa gente. Estou sempre correndo atrás do prejuízo, da máquina, de pagar as contas, sim, mas nunca deixo de divertir e sempre dá certo, né?